Olá pessoal, tudo bem? Hoje, nosso primeiro vídeo de 2021 e para fazer essa abertura tão importante, para poder fazer germinar aí um novo momento aí de reflexão, eu vim aqui hoje para falar de algo que nós sempre esperamos do novo ano, que ele nos traga coisas novas, um plus, algo inédito, algo que nós ainda não vivemos. Mas aqui vai entrar uma pergunta diferente. E nós? O que nós podemos ofertar de algo a mais quando a questão é aquilo que temos aí para dar para a vida? Será que quando nós esperamos que as coisas mudem para melhor, nós estamos conseguindo entender a responsabilidade que temos naquilo que tocamos, naquilo que realizamos, no quanto o que somos, o que sabemos ou o que podemos dar a mais, seja para o outro, seja para o universo, seja para a nossa carreira, para os nossos amores, para a nossa família? Será que está claro que às vezes um novo ano também espera algo de nós? Para pensar um pouquinho nisso, eu vou contar a história de um profissional que foi chamado para pintar um barco. Que era sempre muito utilizado pela família, mas que já estava há algum tempo encostado. O proprietário queria que ele tivesse uma pintura nova aí para que a família pudesse voltar a usar. E o dono do barco pediu para que o profissional pintasse a embarcação de vermelho. Ele queria assim uma cor vibrante, alegre, que ele pudesse ver no meio do lago ali que ficava na propriedade dele, de longe aquele ponto vermelho lá, andando de um lugar para o outro. O profissional foi chamado, chegou lá, começou a lixar o barco, pegou a tinta, já foi adesivando o espaço onde iria ficar o nome da família, ele iria colocar esse nome da família e tudo mais. Mas no meio da pintura dele, ele identificou que tinha um furo, um canto do barco ali, e resolveu fazer o reparo. E pensou, poxa, já que eu tô aqui fazendo a pintura, não me custa nada consertar o furo aqui do barco, né? Ele começou o trabalho e 3 dias depois, o barco estava perfeito. Pintadinho, lindo, com o nome da família. O dono chegou lá, agradeceu, pagou pelo serviço e o profissional foi embora. Mas no dia seguinte, o dono do barco foi até a casa do profissional com cheque poupudo para agradecer o fato de ele ter consertado o furo do fundo do barquinho ali. Daí o profissional olhou para aquele valor e ficou surpreso. Nossa, mas eu nem cobrei, nem iria cobrar. Foi um pequeno reparo. Eu fiz porque eu quis. Não achei que eu estava fazendo nada demais. O senhor não precisa me pagar esse valor todo. E daí ele diz assim pro profissional: na verdade, você fez muito mais do que consertar o fundo do barco. Na verdade, você salvou a vida dos meus 3 filhos. Porque fazia muito tempo que eles não iam na nossa propriedade e eu, por um momento, me distraí, fui atender um telefonema dentro da casa e quando eu voltei, as crianças haviam saído com o barco ali para o fundo do lago para brincar. E eu fiquei desesperado quando vi que a embarcação não estava ali, saí correndo, eles estavam lá no fundo. Eu peguei o outro barco, que a família tinha um segundo barquinho ali para brincar no lago. E fui até eles, puxei eles pro barco e daí fui puxando a embarcação que o senhor havia pintado. E daí que eu entendi que muito mais do que pintar, o senhor havia consertado o fundo do barco que estava ali furado. Meus filhos não teriam sobrevivido na profundidade daquele lago. Eles nadam, mas não com tamanha habilidade. São crianças de 6, 8 e 10 anos. Então, certamente, eu poderia ter perdido os meus 3 filhos se não fosse esse algo a mais que o senhor fez ali sem que eu lhe pedisse. Então, minha gratidão. Essa história, eu penso que ela expressa muito a ideia do quanto que aquilo que a gente às vezes pode ofertar, talvez nem nos custe nada. Talvez demande um pouco mais de tempo, um pouco mais de entrega, mas o quanto que isso pode impactar na vida do outro. Qual de nós nunca soube de uma história de alguém que desistiu de se suicidar porque foi ouvido justamente no momento que estava decidindo, né, aquele gesto? Ele foi acolhido, foi compreendido e mudou de opinião, mudou de ideia. Qual de nós nunca soube
de um professor que influenciou fortemente o histórico de vida de um aluno, com aquele amor que ele entregava mais durante uma aula, que influenciou aquele aluno para olhar de repente, né, para a política, para a matemática, para a história, para a filosofia de uma forma totalmente diferente. Porque muito mais do que entregar um conteúdo, ele entregava uma visão, um entusiasmo, colocava coração no que fazia. Qual de nós não vê filhos adotivos aí se transformando na sua jornada porque pais que não eram os biológicos, foram pais de escolha afetiva, os resgataram, né? Muitas vezes daquela invisibilidade ali que a criança estava vivenciando. Qual de nós dentro da própria família muitas vezes não resgatou uma relação quando se disponibilizou com um movimento suave ao pedir desculpas por algum gesto? Quantos resgates nós podemos fazer aí? Quantos remendos, quantos reparos em fundos de embarcações emocionais estão ali, às vezes, a um toque das nossas mãos, num abraço, num gesto, num tempinho a mais que a gente dedica para uma escuta, numa carona, numa mudança de rota, numa gentileza. Quanto que a gente, às vezes, resgata sem saber, com gestos que exigem ou nada exigem da gente, que às vezes são até um prazer por um algo a mais. Então, nesse 2021 que está começando, a minha reflexão de hoje é para que a gente consiga olhar para algo a mais que nós temos a ofertar, que vai muito além de esperar, mas que vai numa visão mais atenciosa, numa escuta mais perspicaz, num tempo que a gente destina, que às vezes é tão pouquinho, mas que significa tanto. No caso da nossa embarcação, vidas foram salvas, 3 crianças, vidas emocionais foram salvas, pais que amavam essas crianças, avós, tios, futuros. Então, um gesto pode impactar em várias coisas. Muitas vezes, uma pessoa que você orienta, ou que você escuta, ou que você se disponibiliza a ajudar, vai impactar muitas outras existências também. Então, em 2021, eu realmente espero que o ano ele traga algo a mais, algo muito mais que 2020 nos trouxe, que é muito mais saúde, muito mais realizações, muito mais interações, a gente está precisando, mas que principalmente traga o seu algo a mais, a sua percepção de si mesmo, aquilo que você pode dar de pouquinho mais de seu. E quem sabe nesse processo, você perceber que você tem qualidades que talvez nem você soubesse. Porque como eu sempre digo, quando a gente ensina, a gente aprende. Quando a gente escuta, a gente também se escuta. E é curioso que quando a gente oferta, a gente costuma ser o maior beneficiado, porque a gente cresce muito. Essa é a nossa reflexão conjunta para esse ano que se inicia aí, espero eu, com o pé direito.